Olá, pessoal, sejam bem-vindos, tá? Aula de acionamentos dispositivos elétricos automatizados. Antes da gente iniciar nossa aula, né, como de praxe, né, padrão, compartilhar com vocês as diretrizes aqui do Senai Digital, né, as orientações que o Senai Digital, as unidades aí, no caso de vocês aí, já está aí, né, tem quanto a participação na web aula ao vivo, tá? E aqui, pessoal, um menu, né, na hora que eu estou ministrando a aula, principalmente, estou aqui compartilhando aqui a tela do vídeo, né, aproveitando para enfatizar que aparece um menu aqui flutuante, e aí eu consigo ver, às vezes, quando dá algum erro no software, eu não vejo que sua mão levantou, tá? Aí se eu estiver demorando, você fala, ó, professor, levantei a mão aí, mas o senhor não falou nada e tal, o senhor tá vendo? E aí você tira a sua dúvida, tá? Não impede. Ah, não, então não posso mais levantar a mão. Eu posso levantar a mão, mas eu não posso falar, né? Não, também, como se diz, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? A gente tem essa flexibilidade que o meu intuito aqui é ser um guia para vocês, tá? Um guia aí nessa jornada na eletrotécnica, tá? Então, eu vou passar aqui as orientações, depois vamos voltar à nossa programação normal da aula ao vivo de hoje. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Meninos, deixa eu compartilhar a tela aqui. Vamos recapitular, tá? Nas aulas anteriores a gente já fez, né, a apresentação do software, fez uma análise da atividade um, da atividade 2, falamos da teoria, aproveitamos da hidráulica aqui. Hoje a gente vai falar um pouco mais aí da teoria, né? Deixa eu só ter certeza aqui, ó, dia 17, isso, aula passada aqui. Hoje vamos falar sobre a pneumática, tá? É, eu vou compartilhar aqui com vocês um pouco mais aí da pneumática. E para isso, eu vou utilizar, deixa eu ver. Ó, tem esse implemento aqui que eu não utilizei em outra aula. Temos a serra pneumática. Ó, temos serra circular pneumática. Essa daqui, levantamento de carga, tá? Elevador erguendo essa carga aqui, ó. Punção, né? O mecanismo aqui da punção. Vou utilizar aqui também uma que essa simulação aqui, né? Obrigado aí, professor Fernandes aí do Senai do Ceará, tá? Esse material aqui, ele fica disponível, pessoal. Deixa eu tirar esse aqui que eu tava
dando aula aqui de industrial. Eu vou aqui, é, vamos analisar aqui, né, essa mão aqui, né, mecânica. Vocês estão vendo que tem, né, o pistão aqui, ó. Nós temos aqui o pistão. Provavelmente tem um êmbolo aqui, tá? Temos o fluido, ó. Fluido que aí ele vai atuar no avanço. Fecha um dos dedos aqui, né? Tá vendo esse mecanismo aqui, ó? Ele vai se unindo aqui aos tarsos aqui desse dedo aqui, né? Para simular, né, o movimento aqui da mão. E é tudo pneumático aqui, né? E lá na física, lá em, provavelmente em estudo dos gases, a gente vê lá no segundo grau, né? Esse conceito aqui, né? A pressão, tá? Às vezes o pessoal coloca um valor, a variável, né? Eu já vi em livros colocar assim, ó, um P com um nomezinho puxado. Como ele é uma força vetorial, coloca ele, né, com um vetor aqui. A força também é uma, é, tem uma parte na física que chama análise dimensional, tá? Então a pressão é uma grandeza vetorial. A força também, né? Elas têm Ambas têm módulo, direção e sentido, tá? E a área, que é uma variável métrica, desculpa aí, pessoal, né? Que é a área quadrada aqui. E, assim, no início, para os cientistas, desculpa, gente, descobrirem, tá? É, esses princípios aqui, que mais tarde virou o que a gente está estudando aqui, né? Circuito pneumático, circuito hidráulico, é, na eletricidade que a gente estuda lá, né? O circuito elétrico, tá? Então, assim, pessoal, o... inclusive, esse método de averiguar, né, as coisas, as variáveis aqui, ó, de fazer essa verificação, ele é conhecido como método científico, tá? Lembrando aqui que a pressão é vetorial, a força também, tá? Então, é o método científico. O que é o método científico? O que seria a base do método científico? Você tem premissas que são ideias, né, que formam, por exemplo, a tentativa de uma definição de algo. No caso aqui, a pressão, né? O que seria a pressão? Na verdade, quando eu faço força em uma determinada área, em um determinado ponto, né? Essa força que mais tarde eu chamo de pressão, né? Depende da força que eu aplico e depende da área de contato, né? Igual aqui, ó, tô aplicando, deixa eu pegar a garrafinha emprestada do colega aqui da Growth aqui, ó. Estou aplicando uma força em uma determinada área, né? Uma área minúscula aqui, e essa força nessa área aqui vai gerar uma pressão. Obviamente, né, com um dedo só e eu segurando com a mão toda aqui firme aqui, ó, eu não consigo fazer uma pressão grande. Mas ao passo que se eu pegar toda a palma da minha mão aqui e gerar uma pressão, eu já vou conseguir ter uma resistência maior. Então essa força, né, ligada à área aqui, a área no caso seria uma constante, tá? Então, a força e a pressão, elas têm uma proporcionalidade, tá? Até a área mesmo, se eu diminuo a área de contato em vez da minha mão, o dedo, eu vou diminuir a força de aplicação
nesse ponto de pressão. O ponto de pressão era toda a minha mão aqui. Agora é só meu dedo, tá? Então, essas grandezas, quando eu diminuo uma força e aplico, né, numa área aqui, elas vão acabar se mostrando proporcionais aqui, proporcionais em que sentido? Direta e proporcional. Se eu aumento a força, eu posso conseguir através do aumento da área de contato, né? Quando eu tenho só meu dedo, tem um vetor aqui, como se esse vetor seria o meu dedo aqui. Já a minha mão, ó, eu tenho vários vetores, forças paralelos aqui, ó, que representam a pressão com que eu estou fazendo força aqui, né, nessa garrafa, tá? Então, o método científico, o que que os cientistas aí utilizaram lá, né? Pascal, lá nos vasos comunicantes, Arquimedes, né? Muitos outros cientistas aí, né? Percussores aí, né? E, vamos dizer assim, utilizadores aí do método científico. Você tem a premissa, né? Você tem hipóteses, você testa essas hipóteses e, por exemplo, você descobre, né, numa área constante, por exemplo, a força e a pressão são direta e proporcional. Se eu tenho uma área fixa aqui, por exemplo, né, na matemática, mais conhecida como análise, tá? Inclusive, a análise, ela é a precursora da física como conhecemos hoje, tá? Antigamente, não existia a disciplina física. Física era apenas você descrevia fenômenos que ocorriam, né, calor, propagação de força, propagação de luz, por exemplo. Você descrevia aí e aí você tem que inventar, né, a partir dessas premissas da pressão e da força numa determinada área constante, você tem que arbitrar se ela é direta ou inversamente proporcional. No caso, se eu considerar a área, né, aqui, deixa eu aproveitar aqui para não. Bom, era para não sair a simulação aqui, deixa eu... né? Quando você considera a área, passa para o outro lado da equação aqui, né? Vai ficar a força, a área passou, estava dividindo, vai multiplicando. E a pressão passa para o outro lado aqui. Então, ele descobriu que se eu manter uma área constante, né, lá na matemática, né, e aí, é igual eu falei, era uma pós-graduação, chamava análise. E nessa você analisava vários fenômenos de mecânica e calor, tal. E você criava hipóteses, né? A hipótese é a área, uma das hipóteses é a força aplicada, né? Outra hipótese é a pressão que é aplicada, que é distribuída nessa área, que igual eu falei, minha mão, né? Tem vários vetores aqui representando a força em que cada dedo, em que cada tarso aqui consegue aplicar, se fosse minha mão aqui, né? Então é uma constante, não vai mudar. E descobriu que quanto mais força eu aplico, vai ser maior a pressão para uma área constante. Se menos força eu aplico, menos pressão eu vou aplicar. Então, isso matematicamente quer dizer direto e proporcional. Lembra lá, né, o direto proporcional, né, é 4 dividido por 2 é 2, tá? Se eu quero manter isso aqui constante, por exemplo, se eu aumentar aqui o 2 para 4, quanto que eu vou ter que aumentar, né? O denominador, né? O numerador já aumentei, né? Para 4. Quanto que eu vou aumentar o numerador ou diminuir, né? Para manter isso aqui constante. Que aí essa constante representaria a área, por exemplo, em metro quadrado, centímetro quadrado, por exemplo. Então, eu, logicamente, quando eu vejo variáveis, ou seja, premissas diretas e proporcionais,
eu vou representar através de uma divisão, tá? Então, seria 8, né? 8 dividido por 4 dá 2, porque 4 vezes 2 dá 8. Então, eu aumentei. Esse é o modelo matemático de grandezas diretas e proporcionais. Sempre você tem uma constante ali para validar, né? Aí depende, essa área fosse a área de um pistão, igual aqui, né? E aí, partindo dessas premissas aí, né, da força, da pressão, da área, você vai ter uma hipótese, e essa hipótese você vai provar através de experimentos, né? Ou no caso, esse aqui, Flash Player, que o professor Fernandes criou aqui, né? É um exemplo, tá? Então, aqui, ó, eu aplico força, aumenta a pressão, tá? E inclusive essa propriedade de compressibilidade do ar, né? Porque assim, aquela história, você não enxerga, mas ele tá lá, ele existe, tá? Ele existe porque se não existisse, você concorda, se não existisse nada aqui, desde, né, tempos imemoriais aí a gente percebeu o ar, né? Desde, né, a civilização, né? A gente assopra, que a gente sente a brisa do ar, a gente sempre sente aí o movimento do ar aqui, né? Quando, por exemplo, vai chover, tem uma tempestade aí de chuva, de vento aí, né? O vento, eles, né? Você sente que tem algo, algo que está escapando pelos seus dedos, né? E geralmente é o oxigênio, tá? Se não me falha a memória, o oxigênio é cerca de 16% aí na Terra, né? Com o nitrogênio, o N2, tá? Eles, eles têm, na forma natural, né? Eles se ligam por ligação covalente ao outro átomo, né? Para ter naturalmente aí. Então, esse é o método científico, você, a partir dessa premissa, você descobre a propriedade da compressibilidade, que é a capacidade do ar ser comprimido aqui, né? E provando que ele tem matéria, né? E se eu não tivesse, eu fecharia o êmbolo aqui, ó. Você pode até pôr uma régua aqui, né? Fazer essa medição, né? Ver que ele não chegou aqui em todo, ó. Se eu desenhar aqui, ó. Peraí, deixa eu agora eu consigo. Ah, aqui. Então, ó, se ele apertasse tudo aqui, ó, eu tenho que considerar aqui, ó, deixa eu apagar. Tem que desenhar tudo aqui, ó. O êmbolo completo, né? Ainda bem que existe AutoCAD, né, gente? Aqui, ó. Se não tem matéria, né? Você vai ver que você apertando aqui, você vai ver que vai ficando cada vez mais difícil. Esse ar vai aquecendo aqui, né? Tem energia cinética aí. E se não tivesse, né? Se o ar, né? Não, vamos dizer assim, não existisse, né? Não é porque a gente não enxerga que ele não existe. O êmbolo teria ido em todo o pistão aqui, né? Já como ele não vai até o final, você pode pôr uma graduação aqui, ó, e mostrar que ela chega aqui na borda aqui, né? Vamos dizer assim, o oficial, tá? E a elasticidade, né? A compressibilidade, ele é compressível, tem matéria, né? Então, ele existe, tá? Ele é invisível a olho nu, mas ele existe, o ar. Tem elasticidade, ele volta, né? Aí, quando ele ganha energia, né? Ele aqueceu, foi pressionado, ele volta à sua posição original. Obviamente, tem que considerar sem atrito aqui, ó. Tem até a gente chama de anel de vedação aqui, né? Geralmente em aplicações com pistão.
Outra propriedade que ele descobriu é a difusibilidade. Ó, o ar, ele vai misturar-se de forma homogênea com o meio gasoso que não esteja saturado aqui, tá? Ou seja, que não esteja preenchendo tudo, porque senão é o outro gás é que vai preencher, tá? Então, o ar aqui vai preencher e vai ficar homogêneo, a mistura, né? É sendo praticamente impossível, né, de você fazer essa difusibilidade, ele se mistura ao outro gás aí, e se ele não tiver cor, você nem percebe quem que é quem. Expansibilidade, ou seja, na hora que eu abro essa válvula aqui, isso tudo faz parte do método científico para descobrir se realmente esse ar aí, né, ele ocupa, né, se coloca uma fumaça ali, um gás, ele vai ocupar todo o objeto, dependendo da sua geometria, né? Já a água não, né? A água, como ela é densa, você não tem essa propriedade, mas a expansibilidade, propriedade de gases aí, né? Principalmente o ar. O peso, né? Será que tem peso, né? Coloco dois vidros aqui com ar, tá? Vou usar uma bomba de vácuo aqui. O vácuo vai sugar todo o ar aqui, né? Utilizando essas válvulas aqui, né? E vai sugar todo o ar e vai tirar, né? E enviar aqui para o pistão. Daí ele depois retira, né, essa ligação aqui, trava e você vai descobrir que agora as duas garrafas elas não têm o mesmo peso, né? Isso aqui é uma balança, seria o modelo de uma balança de precisão, né? Eles não têm o mesmo peso, por isso que ele, né, ele caiu para o lado. Se ele não existisse, então, e se não fosse, vamos dizer assim, relevante, tá? Praticamente eles continuariam equilibrados aqui, né? Então ele tem uma massa, né? E essa massa ela é considerável sob certas condições, aí, ou seja, eu tenho que pegar esse ar, coletar, né? Ou criar um fluxo de ar que é o circuito pneumático que a gente conhece, né? Utilizando um compressor, tá? Deixa eu ver o que mais propriedades aí do ar. O ar quente é mais leve que o ar frio, tá? Então eu tenho dois recipientes com ar, tá? A 30 graus, né? O pessoal vem com bico de Bunsen aqui e aquece. Esse ar vai ganhar energia, tá? Na verdade, ele, dependendo aí do quanto você aquece aqui, né? Ele, aqui, ó, estão abertos. Eu poderia fechar, aquecer aqui, né? Ó, expondo um dos balões em contato com uma chama. Dois balões idênticos, abertos. O ar aquece, né? Ou seja, ele se evade, ele é mais leve aí, igual o hélio. O hélio, ele é menos denso, né? Que o ar, o oxigênio. Por isso que quando você enche um balão, uma bexiga lá com hélio, ele flutua. Por quê? Porque ele é menos denso que o ar atmosférico, tá? Então, o ar quente é mais leve que o ar frio. Inclusive em transformadores, né, a gente utiliza esse princípio, é o princípio de convecção. Esse princípio de convecção é utilizado, né, para o técnico, para o engenheiro de refrigeração, mecânica, né, o engenheiro mecânico, tá? O técnico de refrigeração, esses princípios são utilizados por esses profissionais aí para criar, dar manutenção nas máquinas, né, de refrigeração aí, geladeira, por exemplo, né, câmara fria, ar-condicionados, né? Então tem várias técnicas aí. E isso é um conhecimento básico para o pessoal dessa área aqui, né? O ar quente é mais leve que o ar frio. Vamos pegar um outro exemplo aqui do professor Fernandes, né? Então, por que que a Terra, né, tem vida aqui na Terra, né? Tem muitos fatores, né? A distância em relação aí ao Sol, né? Não é uma distância muito próxima, né? Igual, acho que é Marte, que é mais próximo, né? E
Inclusive, a atmosfera de Marte, ela evaporou praticamente toda. Alguns eventos correram, já vi isso em alguns estudos aí, né? Principalmente o Elon Musk aí, né, que pesquisa a ida e a tentativa da repovoação, né, de Marte, né, de Marte, inclusive repovoação, né, da ideia que já teve. Tem muitas teorias aí, algumas são de conspiração, outras são teorias baseadas em observações científicas, tá? Então, o ar, ele existe, né, ele tem matéria. Vou colocar nesses termos. Ele é leve, ele é expansível, ele é comprimível, tá? Então, a Terra, a massa tremenda da Terra, ela também atrai, né, as moléculas aí do ar, né, do O2, né, dos dois átomos que fazem a ligação, para a gente ter o oxigênio que a gente precisa aí, né? Então, ele é atraído pela massa aqui, né, da Terra, tá? O efeito, aí sofre o efeito da aceleração da gravidade, né? Que ele vai acelerar no sentido para o centro, né? Do ovoide aqui da Terra, né? Ela não é totalmente circular, né? Ela tem uma forma ovoide, né? E daí você tem, quanto mais próximo, obviamente, aí da Terra, por exemplo, não tem aquele. Toda vez que você vai fazer um exercício de física, você considera a gravidade, né? 9,8, por exemplo, ou 10 metros para dar um número inteiro, né? 10 metros por segundo. É, é verdade esse valor aproximado, né? 9,98 aí. É verdade até 500 metros, tá? Na verdade, você está acelerando quando você cai de uma altura maior aí que 500 metros aí. Obviamente, você cai, você está acelerando, mas você não percebe. A partir de 500 metros já tem uma alteração aí na o chamada aceleração, né? Um aumento aí, né? A velocidade chamada velocidade terminal, né? E daí o ar ele fica disperso, né? E fica concentrado principalmente nas camadas mais internas aqui, ó. A troposfera vai até 12 quilômetros. Maior do que isso, esse ar já começa a ficar mais ralo, né? 50 quilômetros, a mesosfera é 80 quilômetros, a termosfera e a ionosfera, onde você tem as camadas aqui, né? A D, inclusive a camada aí de ozônio, né? O O3 aí, 500 quilômetros, a exosfera de 800 a 3.000 quilômetros aí, né? De um referencial do nível zero aí do solo aí, né? Então, assim, são distâncias grandes e quanto mais longe, né, vai chegar o momento aqui que se eu tiver ar aqui expulso no vácuo, esse ar ele vai, né, se expandir aí e, sei lá, como não tem massa ali, e ele vai viajar aí, bolsões de ar vai viajar aí, né, não é nem uma órbita, né, numa direção em que ele foi liberado ali, né, indefinidamente. A menos que ele encontre aqui, né, aí essa atmosfera, né, dependendo da densidade, né, por isso que um avião, quando ele desce aqui, né, tem um ângulo chamado ângulo de ataque, ônibus espacial, ele desce literalmente deixa eu pegar isso aqui para o ônibus espacial, né? Ele não desce assim de bico, ele desce assim, ó, para aproveitar o efeito do arrasto. Você tem cerâmica nessa parte aqui, ó. Não pode ser metal, porque senão derrete, tá? Então, a aceleração da gravidade aí faz com que o ar literalmente escove a estrutura e aqueça, fazendo com que ela derreta. Por isso que você tem que controlar a descida com foguetes aí, né? Retrofoguetes ou até mesmo, né? No caso aí dos astronautas aí, né? Uma certa distância, os paraquedas são acionados justamente para fazer com que a ação do arrasto do ar, né, cause uma queda, uma descida mais leve, tá? Então é isso, pessoal.
Próxima aula eu posso falar mais, né, sobre. Deixa eu ver se tem mais que está mostrando. Ó, pelo ar TPs, as camadas inferiores são comprimidas pela camada superior, tá? Então, a camada inferior aqui, ela tem uma pressão maior do que, por exemplo, a 900 metros aqui, né? Essa pressão vai diminuindo. Então, quer dizer que a, a distorção do espaço e da gravidade, né? Ela causa a atração da matéria que fica próxima ali do corpo celeste, né? Inclusive o ar, né? O oxigênio, ele não vai embora, ele fica preso aqui, né? Imagina, né? Uma terrível que seria, né? Iria dizimar todos, né? O terrível seria o ar ele escapar, né? Da Terra aí, né? Então a gente não teria mais ar para respirar, né? Seria catastrófico aí, tá? Então, a gravidade ela faz o seu trabalho aí, né? Mantendo a atmosfera, né? Foi o que aconteceu aí com Marte e outros planetas que não têm atmosfera, né? Eles têm, né? A massa, né? Porém, eles têm que ter, né? Esses gases aí, né? Na superfície e eles vão formando a chamada atmosfera, né, que a gente conhece aí, né, como o céu limpo aí, né, o céu azul e tal, tá? Então é isso, pessoal. Próxima aula a gente vai fazer exercício, posso falar um pouco mais aí da teoria, né? Mas essas propriedades do ar aí são, né, fundamentais e para você se tornar, né, um eletrotécnico que tem um conhecimento básico de circuitos pneumáticos, né, também de circuitos hidráulicos, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima web aula ao vivo. Tchau, tchau.